Existem dificuldades e níveis de dificuldades quando você quer ingressar em qualquer emprego, e nem precisa ser sobre programação. Vamos dizer, por exemplo, que você tenha um pai dentista. A probabilidade, a chance de você abrir o seu próprio escritório odontológico é muito mais easy do que de qualquer pessoa que está começando do zero, porque você já tem um negócio da família, basicamente alguém ali já desbravou tudo e consegue te dar o caminho das pedras ali. Agora você tem um nível que é um nível normal, vamos dizer assim. Você não tem um pai, você não tem um familiar, porém você tem algum amigo, você tem algum conhecido que pode te indicar lá naquela empresa, ou você tem muitas vezes ali alguém que você já trabalhou em outro emprego e aquela pessoa pode te indicar. Então isso não é nem uma coisa supra-sumo, mas também não é de se jogar fora, né? Afinal, isso aí, o QI, o quem indica, né? O famoso quem indica, ajuda muito. Porém, existe a possibilidade de você jogar no modo hard, né? Que seria o modo hard? O modo hard é quando você quer ingressar em uma área, você não conhece ninguém perto de você não tem amigos ali perto de você que trabalham naquela área, você tem amigos que trabalham em coisas tão diferentes que eles nem sabem te explicar, e você também não conhece ninguém que você consiga trocar uma ideia sobre aquilo, muito menos para te ajudar e menos ainda para te indicar em um trabalho. E é aí que entra o tal do networking. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso. Mas não aquele networking do, ai, ande com 5 pessoas prósperas e serás a sexta. Não, não, vamos conversar igual adultinho. Afinal, você vai estar conversando comigo. Eu sou o Felipão, seu irmão mais velho no mundo da programação. E como seu irmão mais velho no mundo da programação, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é: existe o network de interesseiros e existe o networking mais natural, que você não precisa fazer, não é um malabar maluco. E eu tô fazendo esse vídeo porque no último vídeo que eu fiz, que é não estão mais contratando Dev Juniors, o que você pode fazer, inclusive vou deixar aqui no card para você visualizar depois, a moça que é a Maitsuma perguntou, né? E aí, moço, tudo bem? Tudo bem, e com você? E aí ela fala, né? Primeiramente, parabéns pelo vídeo. Eu já uso o método de estudar skills que a maioria das empresas pedem, né? Que isso aqui é praticamente ali um mapa de estudos que eu acabo falando no outro vídeo. Eu criei um vídeo sobre aquele dev que não tem contato na área para ter indicações, etc. e como podemos fazer esse networking. Porque eu mesma não sei chegar nos outros para fazer amizade, para que a pessoa possa me conhecer e ver que sou aquela pessoa que curte trabalhar, para não ser aquela indicação ruim, porque eu sei que a maioria das pessoas tem esse medo de indicar e acabar se prejudicando. É verdade, quando você indica alguém. Olha o meu gatinho Thor aqui, ó. Quando você indica alguém, você acaba meio que sendo responsável também vamos dizer assim, pelo que aquela pessoa tá fazendo, principalmente no começo. Porque se aquela pessoa ela se queima ou ela faz alguma coisa absurda, é a sua confiança que é colocada em xeque. Porque se você for lá e falou, não, essa pessoa é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que eu coloco a mão no fogo, e ela não é, basicamente você tem o seu caráter ali sendo duvidado. Então, sim, é muito importante, é por isso que alguém não vai te indicar do nada, assim, numa empresa. Bom, eu não tive o jogo easy, eu não tive negócio da família envolvido com TI, não tive alguém que já trabalhava com programação, essas outras coisas. Muito pelo contrário, né? Eu e o meu melhor amigo de infância ali, que é o Thiago, que eu sei que ele assiste esse vídeo aqui, a gente era tão deslocado quando o assunto era programação que a gente nem sabia direito o que fazer para trabalhar com programação. E lembrando, tá? Isso aí vai fazer uns 15 anos. Naquela época não tinha conteúdo no YouTube igual tem hoje, não tinha influencer pra você ver, pra você se basear, pra você entender. Então era muito obscuro, a gente nem entendia como fazer dinheiro com aquilo, como que as pessoas trabalhavam com aquilo. Ainda fica uma história aqui que naquela época a gente jogava um jogo que era o Priston Tale Online. E no Priston Tale Online tinha que instalar umas DLL do Windows lá e tinha o que instalar o DirectX. E uma vez a gente estava discutindo dentro da sala de aula lá sobre o que precisava, né, instalar, e a galera só de ouvir a gente falar, não, tem que instalar o DirectX, a galera, mano, os caras são hacker, velho. Os caras estão hackeando o mundo aí, sendo que nem era. E isso é uma nota muito clara que você está num ambiente que as pessoas não têm referência. Porém, ter jogado jogos online ali me abriu muito a mente, porque nessa época, eu e o Thiago, como a gente conversava de coisas muito aleatórias e muito específicas, assim, que não tinha no nosso meio, afinal a gente nasceu num ambiente ali que alguns lugares chamam de quebrada, né? Aqui a gente chama de quebrada, dependendo de onde você vai, pode mudar o nome. Então não tinha muito com quem a gente conversar sobre aquele tema, não era uma coisa comum. E aí a gente começou a se inscrever em fóruns de mexicanos. Olha essa história, que maluca pra onde vai.
Então a gente começou a conversar com fóruns de mexicanos. Na época lá a gente mexia com programação por brincar, assim, a gente não trabalhava. Então a gente mexia numa ferramenta que chamava Mugen, que era uma ferramenta para você programar joguinhos de luta, e RPG Maker. E teve uma época que a gente usava o. Nossa, agora eu vou entregar a idade agora. Puta merda. A gente usava o MSN para adicionar os contatos que a gente mais trocava ideia, né, com esses mexicanos aí, para a gente aprender algumas coisas ali sobre a programação daquele tipo de engine, entre outras coisas. E naquela época eu entendi o poder que te dá você conseguir se conectar com pessoas que têm conhecimentos específicos, né? Então, na época, eu acabei utilizando muito fórum, na época era um fórum mexicano, eu nem sabia escrever direito, não tinha Google Translate da maneira como é hoje. Ele funcionava, mas ainda era bem embrionário ali. Mas aquilo me abriu as portas para ver coisas ao redor do mundo. Tanto que até hoje eu consumo conteúdo que não é brasileiro. Não porque conteúdo brasileiro seja ruim, conteúdo brasileiro é muito bom, te garanto. Nós temos vários canais de tecnologias muito bons aqui. Porém, quando você começa a frequentar outros lugares, você tem a sua visão de mundo expandida. Felipão, o que, que é isso aqui, né? Então, o que, que é uma visão de mundo expandida? Quando você é autodidata, principalmente, você acaba aprendendo as coisas muito do seu jeito e você acaba ficando enviesado. Muitas vezes você não sabe como o mundo está fazendo, ou como outras pessoas reagiriam daquele determinado problema, e como você já resolveu, você acredita que aquela é a única verdade. Principalmente se você fez alguma coisa e deu certo. Você não sabe se questionar. Se já aconteceu com você, você escreve aqui nos comentários. Você não sabe se questionar se aquilo é a melhor maneira de resolver, só porque funcionou, ou se teria outras maneiras e como essas maneiras. Hoje, com a internet, ficou bem mais fácil. Então, você encontrar esses lugares para você se conectar com pessoas acaba sendo mais natural hoje em dia por conta das possibilidades. Mas eu sei que ainda não responde a pergunta, beleza? Aonde eu faço meu networking, Felipão? Eu vou começar respondendo isso aí por onde eu não recomendo você fazer network. Em primeiro lugar, fórum do Reddit. Se você já frequentou ali o Reddit, ele é tipo o submundo da tecnologia. Eu leio de vez em quando lá para ver o que a galera tá falando, mas a verdade lá é que ninguém tá afim de se ajudar, a galera tá afim de meter medo em Juninho, a galera tá afim de falar asneira, a galera fala umas discussões de maneira profunda com argumentos rasos. Então, o Reddit não é o melhor lugar para você fazer esse tipo de conteúdo. Outra coisa também que eu não gostei muito, eu já experimentei, foi call de Discord. Assim, eu já entrei em algumas calls de estudo, já entrei em servidores de Discord focado para programação, e todos eles eu senti que vira mais uma baderna do que um foco. Então, só tem um nome de programação no servidor, mas você acaba vendo que o assunto acaba descambando para uma bagunça, assim. Então, isso que a nossa amiga perguntou, eu sinto que o primeiro lugar eu faria era, por mais que você tenha opções online, esses não são os melhores lugares. Onde são os melhores lugares? Os melhores lugares são aonde você vê pessoas que elas estão com o mesmo objetivo e elas estão disciplinadas da maneira como você gostaria de estar disciplinado. Eu vou te dar um exemplo fora do mundo da programação. Você já viu aquela história que, quando você vai pra academia, se você tiver um parceiro de treino, um vai puxando o outro, isso te mantém mais motivado? Tem um porquê, né? Porque você vê aquela outra pessoa disciplinada e você não quer ficar pra trás. E aí acaba tendo esse efeito onde, mesmo que inconscientemente, um acaba puxando o outro. E pra mim, esses são os melhores ambientes, onde você tenta se conectar com pessoas e aí você olha e fala, caramba, eu não quero ficar pra trás. Eu não quero ficar para trás. Então, esses ambientes, na minha opinião, são os melhores. E aonde você encontra isso? O primeiro lugar que você consegue encontrar isso com uma qualidade, né? Não ser uma coisa aleatória que você pode fazer aí da sua casa. Tem muito bootcamp gratuito hoje. Então, bootcamps gratuitos são coisas animais, assim, para você se conectar. Você tem comunidades específicas de alguns criadores de conteúdo. Então tem criador de conteúdo que tem Substack, tem criador de conteúdo ali que tem, até tem servidor de Discord mais focado, embora eu não seja muito fã. Então você tem algumas comunidades fechadas. Inclusive eu tô até pensando em criar uma comunidade aqui do canal. Eu ainda não sei exatamente o modelo que eu vou fazer, não sei se eu vou fazer eu não sei se vou fazer um Discord, provavelmente não, mas alguma comunidade focada ali pra gente trocar uma ideia, de repente fazer algumas lives. Vocês têm interesse? Se sim, comenta aqui, porque eu gostaria muito de fazer isso. Mas você tem muitos ambientes hoje para você fazer isso online. Porém, e aí eu vou falar do meu ponto de vista, nada substitui o bom e velho presencial nesses casos. Você conseguir ter aquele tete a tete com a pessoa, se conectar e tudo mais. Então, eu
acabo preferindo esse, tá? Mas é porque, poxa, eu sou velho paia já, né? Eu não sou da galera do Discord, né? Sou de outra época, sou da época do TeamSpeaker. Então, eu prefiro presencial porque eu sinto que você se conecta mais com a pessoa. Você acaba se identificando com a pessoa. E se você tem esse problema aqui de ser uma pessoa às vezes mais retraída, às vezes mais tímida, porque é normal, na nossa área a gente acaba passando tanto tempo conectado em computador, celular, essas coisas, é normal a gente ficar mais retraído. Então não precisa nem se sentir mal se você não sabe como chegar. Por quê? Porque eventos presenciais, ele tem pequenos gatilhos que faz você se conectar com uma pessoa meio que automático, assim. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui na CodeCon, agora em Curitiba, faz pouco tempo. Vou até fazer um vídeo depois sobre eventos. Mas por que eu gosto muito de eventos e meetups no geral? Porque se você tem vergonha, eu digo que é um excelente lugar para você imprimir a sua personalidade no máximo. Porque muitas vezes alguma coisa que você gosta acaba servindo de quebra-gelo. Então, durante o evento que eu fui, eu vi uma pessoa que ela tava com uma camiseta de anime, e aí uma outra pessoa simplesmente chegou: "Pô, você curte esse anime aí? Esse anime é massa." E aí a pessoa acabou de desconectar. Assim como tiveram pessoas que me pararam no evento e falou: eu não sou conhecido, né? Eu não sou o Neymar nem nada, né? Então, assim, eu ando de boa no evento, né? Agora tinha o Eric Wendel que nem andava. O cara era uma máquina, né? Mas eu sou uma pessoa que eu não sou um famoso, um negócio assim. Então, tinha pessoas que chegavam em mim do nada e a pessoa falou: pô, que legal suas tatuagens aí, o que significa a sua tatuagem? E aí, quando você menos vê, você já tá ingressando numa conversa com a pessoa. Nisso, eu conheci um cara, olha que louco, foi muito aleatório. Eu conversei com uma pessoa que eu já tinha conhecido de outro evento que eu encontrei lá, e aí essa pessoa me conectou com outro cara que ele trabalha com um sistema de simulador médico, cara. É animal. Quem já viu tipo RPG de ter essas coisas, o cara literalmente trampa com um sistema que é quase um sistema de RPG. Se eu não me engano, o nome do projeto dele lá é Paciente 360. Então ele tem um simulador de médico animal. E aí aquilo, poxa, desencadeou o assunto, aí vinha outra pessoa, conhecia outras pessoas. Então, evento presencial, ele tem muito essa probabilidade de você meio que naturalmente cruzar com uma pessoa, mesmo que você não queira. Pra mim, a tática é você imprimir a sua personalidade. Puta, Felipe, eu curto jogos. Cara, vai com bottoms na sua mochila. Você vai ver que vai ter alguém, porque nerd gosta de desconectar. Nerd gosta de trocar ideia, de sair da casinha ali. E você vai ver que você vai imprimindo a sua personalidade, você vai conversar com algumas pessoas naturalmente. Eu moro em São Paulo, né? E isso aqui é uma coisa que eu reparei muito quando eu vou pra Liberdade, que tem um bairro aqui, que é um bairro que tem umas coisas mais nerds. E muitas vezes eu vou sozinho, assim. Eu tenho essa mania de literalmente sair sozinho. E aí, tem pessoas que se conectam comigo, às vezes por causa de uma camiseta, às vezes por causa de alguma coisa que eu tô usando. Então, é muito natural. Então, eventos presenciais, eles têm esse poder. E, Felipão, e se não tiver na minha cidade? Vou te falar uma coisa. Se tiver um iglu no meio da Sibéria, vai ter alguém para se conectar. Como é que você encontra esses eventos? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou até compartilhar minha tela. Vamos vir aqui, ó. Eu vou digitar Meetup Santa Catarina, por exemplo, tá? Então eu chutei qualquer lugar aqui do mundo. Você vai ter vários sites só de meetup. Você tem o meetup.com. Ah, Felipão, eu programo front-end. Quanto mais específico for, melhor é. E muitos são gratuitos, tá? Então, ó, por exemplo, tem o Floripa JS, que eu encontrei aqui, ó. Então, é evento de JavaScript, tá? Em Santa Catarina. Florianópolis. Vamos ver aqui, ó. Diogo Moretti. O que você faz aqui? Eu, na hora, quando eu vejo um evento assim, eu já saio adicionando o Diogo lá no LinkedIn. Falo, pô, Diogo, ó, vi aqui que legal aqui do evento, do Meetup e tal, vamos se encontrar lá. Ser cara de pau. Então, a segunda dica que eu posso deixar, a primeira é, quando você for num evento presencial, imprima a sua personalidade, sem vergonha de ser você mesmo. E, segundo, procura esses eventos de Meetup aqui e antes de você chegar no evento, já manda mensagem pra pessoa. Eu sei que quando você vai flertar no Instagram, no WhatsApp, você fica falando um monte de coisa. Você não fica falando um monte de coisa com a pessoa, aí chega na hora você fica meio tímido, é o mesmo efeito, só que você tá indo lá sem essas segundas intenções. Então, se conectar com as pessoas antes de você chegar lá, pra você meio que falar, poxa, pelo menos eu não tô tão perdido. Isso te dá uma motivada pra quem vai sozinho. Quando você vai sozinho, muitas vezes a gente tem vergonha e fala, pô, mas conheço ninguém lá, cara.
Não vou conversar com ninguém, vou me sentir meio de canto. Te garanto, se você imprimir sua personalidade, se for com a sua personalidade impressa, no sentido de ter uma camiseta de alguma coisa que você gosta, um bottom, alguma coisa, você vai se conectar. E outra coisa também é de você já sair adicionando. Então, você procura um meetup, e aí você sai adicionando essa galera, às vezes no Instagram, no LinkedIn, na cara de pau. Então, se eu pudesse deixar uma dica de ouro assim nesse vídeo, tenha cara de pau. Cara de pau me trouxe as melhores coisas que eu consegui na minha vida, eu consegui tendo cara de pau, sendo desenrolado cara de pau. O melhor framework para você conquistar algumas coisas na vida, eu aprendi isso assistindo muito o programa do Pânico na TV que tinha antigamente, vendo o Daniel Zuckman, né, que ele entrava nos lugares muito aleatórios. E de certa maneira, apesar daquilo ser um exagero da coisa, eu diria que se você tem esse ponto de você se colocar em algumas situações e tentar ser cara de pau, são níveis diferentes de ousadia, mas que vão te trazer muitas vezes bons resultados, porque você vai se conectar com pessoas, você vai estar em lugares que você não imaginava. Então, eu já trabalhei em lugares por conta de indicação. Já me conectei com muitos tech recruiters, já me conectei com pessoas que eu trabalhei. Tenho o tech lead que até hoje fala, mano, se eu for, eu vou te levar. E aí, sempre tem essa conversa. Então, é legal de você comparecer nesses eventos presenciais. Eu sei que hoje a gente faz tudo remoto, mas eu sou muito fã de evento presencial por conta disso. É mais fácil de você se conectar. E eventos maiores, tipo a CodeCon, que eu fui, tinha várias dinâmicas. Você fala, Felipe, eu não consigo nem abrir a boca. Alguém fala comigo, eu já fico assim, ó. Eu ativo o modo Drácula, tá ligado? Tem uma galera que ativa o modo Drácula aqui, né? Você vai falar com a pessoa tá aqui, ó. Ou então eu sou a pessoa que no evento eu tô, mano, eu ativo o Mano Brown, tá ligado? Só que eu sou de boa, pode vir trocar ideia comigo se você me encontrar no evento. Então, a gente tem essas defesas naturais, assim, e alguns eventos grandes, como a CodeCon, eles têm dinâmicas que você vai ter que interagir, não tem como. Então, tem dinâmica, às vezes, pra você ganhar alguma coisa, você pode ir lá e ser cara de pau pra ganhar, vão te colocar num grupo, você vai ter que interagir com aquelas pessoas. Às vezes você vai falar, putz, eu não sei onde almoçar. E aí você vê um grupo andando, você fala, pô, posso ir com vocês? Eu também não conheço nada por aqui, queria almoçar. E quando você menos vê, você já tá conectado com as pessoas. Óbvio, isso tudo que eu tô falando pra vocês é até covardia, porque eu não tenho uma vergonha de me expressar, muito pelo contrário, né? Muitas vezes eu me expressei até errado com pessoas que eu não conhecia. Teve uma vez, eu vou contar uma história aleatória aqui. Teve uma vez quando eu era mais novinho, né? Eu vi uma menina na frente da escola e eu não sabia como trocar ideia com ela. E aí ela tinha feito uma maquete, eu cheguei na menina e falei, ô, sua maquete é muito foda, meu. E assim, assustei a menina porque assim, não tinha o dom de conversar. E isso é uma coisa que você acaba trabalhando com o tempo. Se você sentir que você não consegue chegar nas pessoas, saiba de uma coisa, isso é trabalhável, bom você se torna. Já ouviu essa frase? Eu gosto muito dessa frase, porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou tímido, eu não consigo conversar, eu sou introspectivo, ainda mais, Felipe, se eu estiver sozinho, eu entro no modo defensivo. Só que isso é uma coisa que você vai vendo, é igual entrar na água. Você coloca o pé na piscina e fala, pô, não sei se eu entro, não sei nadar. E aí você vai se colocando. E quando você menos vê, você vai se sentindo confortável. Tá tudo bem. Eu já entrei em evento que eu não conversei com ninguém. Eu já entrei em evento calado e sem mudo. É normal. Só que vai pelo menos para você testar e experimentar. Tem muito meetup em universidade que é gratuito. Tem muitas empresas, tem muita cidade que tem algumas empresas que são referência em tecnologia. E essas empresas, não porque são boazinhas, né? Elas têm outras intenções, que é conseguir angariar talentos, elas têm eventos muitas vezes presenciais, que são abertos ao público. Então, se você tiver alguma grande empresa, algum grande polo de tecnologia ah, ali dentro da onde você mora, né, dentro da cidade onde você mora, dá uma olhada também, vê se quais são os eventos de tecnologia que acontece ali. Muitas vezes, ó, isso aqui por si só é uma malandragem. Muitas vezes você vai ver e fala, poxa, não tem evento, mas você pode adicionar, às vezes no Instagram, às vezes alguma coisa. Tem um ponto que para mim eu chamo isso de facilidade de falar com não celebridades. Por quê? Se você for num evento e tentar abordar um Eric Wendel, ou mandar uma mensagem para ele no Instagram, vai ter mais 50 pessoas mandando. 50 ainda é pouco, vai ter umas 100. Agora, quando você vai, por exemplo, eu quero ir no evento da B3, o que eu fiz? Fui lá e mandei uma mensagem para um cara que é coordenador ali de tecnologia na B3, e tem um cara que faz academia comigo, que eu descobri que ele trabalha lá na B3.
E como eles não são celebridades, é muito mais fácil deles me responderem, porque a caixa de mensagem deles não é lotada. Então, quando você estiver nesses eventos, ou até mesmo antes de ir desse evento, você tem já um argumento, você tem uma desculpa para falar com aquela pessoa. Se aquela pessoa não for uma celebridade, é mais fácil dela te responder. Então você fala, ó, tem essa empresa aqui que é referência, poxa, mas eu não sei se tem evento. Às vezes você fala assim, eu já sei que não tem evento, mas eu quero fazer um networking aqui. Aí você fala, ó, oi fulano, tudo bom? Ó, te encontrei aqui, desculpa estar te perturbando, é que eu te encontrei, vi que tem essa empresa aqui na cidade, aqui que é referência, eu sou programador, eu tô começando agora, queria ver um evento aqui para conseguir expandir minhas linhas de horizonte. Batata, você vai ver que muitas vezes essas pessoas, principalmente que elas não são celebridades, elas falam, poxa, não tem um evento tal, tudo mais, mas eu queria te. Eu posso te avisar quando acontecer alguma coisa e tudo mais, mas nisso você já fez o networking, entendeu? Às vezes, se só de você ter essa malícia, você fala, pô, eu já sei que não tem um evento, mas eu tenho a desculpa de falar, eu não sei se tem um evento ou não para conversar com aquela pessoa. E isso, aí você pode acabar gerando isso. Agora, outra coisa que eu acho muito legal e a galera não faz, eu não vejo mais tanto hoje em dia. Eu sou muito fã de livros, eu não sei se vocês repararam, mas eu tenho muito livro aqui. Tenho livro, tenho mangá, tenho uns quadrinhos do Conan, do Tex aqui que eu sou fã. E tinha muito disso de você ter, principalmente quando você tem autor brasileiro, de ter sessão de autógrafo. E sessão de autógrafo é bem legal porque ele é ainda mais nichado. Porque você vai ter pessoas que são geralmente da mesma área, que gostam daquela mesma pessoa e estão estudando aquele mesmo tema. E aí você vai ver que na fila é natural você fazer ali algumas conversas. Principalmente se você usou aquela primeira técnica que eu falei de imprimir sua personalidade. Vai com uma camiseta de alguma coisa que você gosta, coloca algum bottom na mochila, é batata, assim, que você vai se conectar. Muitas vezes eu saio literalmente para ir comer alguma coisa e fiz um contato com uma pessoa que falou: caramba, eu conheci pessoas totalmente diferentes no mundo, só literalmente saindo e colocando a cara e imprimindo a minha personalidade ali. Então, eventos presenciais, ele tem esses fatores, seja pelas dinâmicas que você vai ter, seja pelo fator ali de você conseguir conversar com algumas pessoas que muitas vezes não são pessoas muito acessíveis, então você vai ver ali aquele influencer que tá no YouTube, você vai ver ali de repente alguém que você só tá acostumado a ver em vídeo. Se algum dia você me encontrar em evento, inclusive, pode chegar, tá? Então você vai conseguir se conectar melhor. E principalmente, e isso é uma coisa que eu já falei, mas eu volto a repetir, não fica focado em falar só com a galera que é mais estrela do evento. Tenta conversar com uma galera que não necessariamente é uma pessoa conhecida, porque eu vejo que tem muita galera que fica perseguindo a galera que é mais famosinha nesses eventos e não troca ideia com a galera que é, vamos dizer assim, normal, é um civil, né? É um civil ali. Então, converse com outras pessoas. Em evento tem uma outra coisa que é muito interessante, que são os stands. Geralmente tem stands de algumas coisas. E é legal você chegar no stand e falar: oi, tudo bom? Principalmente se você tem vergonha de falar. Fala: oi, tudo bom? Tem como você me explicar o que, que é isso aqui? E aí a pessoa ela vai naturalmente, né? Todo mundo tem orgulho do seu trabalho, principalmente quando é um projeto que a pessoa fez, ela quis expor. Vai trocando uma ideia, vai perguntando pra pessoa, e aí você já aproveita e fazer um contato, fala, poxa, legal, gostaria de fazer alguma coisa parecida com isso aqui, ou então, poxa, como que eu faço alguma coisa parecida? Você pode me indicar? Já teve vezes que eu cheguei num stand, aconteceu na CodeCon isso aí. Eu fui na CodeCon, eu tava no stand, eu tava conversando com uma pessoa, eu fiz uma pergunta, ele falou: nossa, isso aí é legal que você fez, eu não sabia. Aí ele foi lá e chamou outra pessoa pra me explicar, e aí essa outra pessoa começou a me explicar, e aí chegou mais gente pra ouvir, e aí o cara continuou explicando, e aí todo mundo saiu conversando ali. E o momento que eu fui sair pra lanchar, eu já não tava sozinho. Eu fui no evento sozinho, quando eu saí pra lanchar, eu não tava sozinho. Eu tava em outra cidade, porque eu sou de São Paulo, né? O evento foi em Curitiba com uma galera que eu não conhecia, fiz uns contatos maneiros ali, conheci umas áreas e alguns submundos da programação que eu nem imaginava, além também de eu conseguir entender outros tipos de mercado. Então você vai expandindo a sua visão. Tem muitos eventos que eles acabam acontecendo em universidade que não tem stand, que não tem dinâmica, não tem grupo de discussão, porém, eles são eventos gratuitos e de mais fácil acesso. Então eu sou um grande defensor do modelo presencial disso aí. Felipão, não, eu gosto do modelo online, eu só quero praticar essa abertura online aí. Então, assim, para mim, a melhor maneira é você abordar a pessoa no LinkedIn, né? Uma coisa mais formal, principalmente se a pessoa é uma não celebridade. Chegar e trocar ideia mesmo, mandar a cara de pau. Eu fiz muito isso. Tinha uma época que o meu LinkedIn era as moscas, assim. Não tinha. Se você olhar meu LinkedIn hoje,
você vai ver que é uma coisa, mas quando eu tinha LinkedIn, tipo assim, eu tinha 40 pessoas, eu só tinha galera que eu tinha passado o trabalho mesmo, e os recrutadores que eu adicionava a rodo, que pra mim é a melhor maneira de você usar o LinkedIn, dá pra fazer um vídeo só disso, é você adicionar Tech Recruiter. E aí, eu mandava mensagem na cara de pau. Obviamente que para cada 10 pessoas que você mandar, uma, duas vezes responder, mas é estatística e tá tudo bem. Então eu mandava mensagem para a pessoa: poxa, como é que faz para trabalhar aí? O que eu consigo fazer? Inclusive, eu cheguei a fazer um bico, isso há muitos anos atrás, cheguei a fazer um bico para uma empresa do Rio de Janeiro, na época que trabalho remoto nem era uma coisa comum. Então é legal e você acaba surpreendendo. E fazer esse tipo de movimento online, eu sinto que ele te deixa mais seguro, porque você está no conforto da sua casa e tudo mais. Mas eu confesso para você que online, coisas como Discord, coisa como grupo de WhatsApp, coisas como fórum do Reddit, são coisas que você vê que o assunto ele descamba. E aí, na verdade, você não está fazendo uma conexão com outras pessoas que têm aquele mesmo interesse. Muitas vezes você só está se perdendo ali num mar de diversões. Essas são as dicas que eu consigo deixar como fazer um network mais genuíno. Então, imprima a sua personalidade. Você tem eventos de bootcamps gratuitos aí, se você não quiser ir presencial. Agora, se você for, procure grupos específicos, procure por meetups, procura meetup, o nome da sua cidade e veja, Felipão, não tem, eu trabalho com dados e não tem ninguém de dados na minha cidade. Tudo bem, vá num evento de front-end, vá num evento de back-end, vá num evento que seja de tecnologia ou desenvolvimento. Procura as empresas da sua cidade e manda na cara de pau mesmo. Mesmo que você fale, eu já sei que essa empresa não tem evento. Manda na cara de pau uma mensagem, pô, que legal, eu sou da cidade, queria saber quando tem evento ali, porque muitas vezes você fala, pô, eu sei que não tem evento, mas você está usando aquilo como desculpa para se conectar. E você ter uma desculpa que é uma abertura de conversa, muitas vezes é a melhor coisa. Você fica, agora, se fosse vídeo de conquista, você ia estar fazendo, né? Fala para mim, se fosse uma dica de conquista, ah, não, vou mandar um foguinho para Morena, né? Aí vai. Mas quando eu falo sobre trabalho, você não quer fazer. Então, utilize a sua cara de pau como ferramenta. O melhor framework para você conseguir socializar mais fácil, na minha opinião, é imprima a sua personalidade e use o máximo que você puder da sua cara de pau.